Olá, meu querido irmão, minha querida irmã, boa noite. Que a paz de Jesus, bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei o horário que você vai estar vendo esse vídeo, mas que a paz de Jesus, o amor de Maria esteja com você, na sua casa, na sua família, sobre todas as suas realidades. Hoje nós estamos aí para nós finalizarmos a Carta de São Paulo aos Colossenses. Olha que bênção, que bonito, né, irmãos? Carta de São Paulo aos Colossenses. Gostaria de dizer que eu leio as mensagens que vocês mandam no meu privado, tá? Fico muito feliz desse estudo bíblico que está produzindo frutos espirituais na sua vida, na sua história. Louvado seja Deus por isso. E hoje nós finalizamos mais uma carta de São Paulo, uma das pequenas cartas de São Paulo, carta de São Paulo aos Colossenses. E amanhã nós vamos iniciar os Tessalonicenses, da primeira carta, né? Que eu também gosto muito pelo chamado à santidade que há nessa carta. Então vocês vão ver aí, a partir de amanhã, com a graça de Deus, essa primeira carta de São Paulo aos Tessalonicenses. Amém? Vamos lá então, nós estamos sendo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Vinde Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor, enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazer que apreciemos corretamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação por Cristo Senhor nosso. Amém. Jesus, tu que conheces o mais íntimo do nosso coração e sabe daquilo que nós precisamos, o Senhor mande sobre nós o Espírito Santo, para que através da leitura dessa palavra de hoje, o Senhor seja verdadeiramente o Senhor da nossa vida e o Senhor fale ao nosso coração. Amém. Irmãos, nós vamos ver que esse quarto capítulo aí de Colossenses é bem petitinho, né? Fala muito sobre os agradecimentos que São Paulo dá às pessoas, mas nós vamos ver também que há ainda um chamado de Deus para nós no versículo 2. Então fique aí, pause o vídeo, leia aí São Paulo aos Colossenses. Acho que eu falei errado, né, gente? Tessalonicenses não, Colossenses. Vamos aí rezar, pausa, leia aí o capítulo 4 e você volte para nós rezarmos a palavra de Deus. Vamos lá então, capítulo 4, no versículo 1. Olha aí uma ordem de Deus para nós. Senhor, tratai vossos servos com justiça. Igualmente, sabei perfeitamente que também vós tendes um Senhor no céu. Essa segunda parte eu vou marcar aí como um princípio eterno. Então, o Senhor nos dá essa ordem, mas também nos chama a este princípio eterno, né? Nos anuncia esse princípio eterno. E aí nós voltamos lá na carta de Gálatas ou de Efésios, não sei, aí algumas cartas atrás que o Senhor falava justamente isso, né? Lembram? Sobre tratar os vossos servos com justiça, os servos servirem aos senhores com justiça também, com igualdade, enfim. Então vamos lá. Olha aí, ó, a ordem de Deus para nós. Sede perseverantes, sede vigilantes na oração, acompanhada de ação de graças. Ou seja, irmãos, não adianta. O chamado à palavra de Deus é que nós perseveremos. Nós precisamos permanecer em Cristo Jesus. Nós precisamos permanecer no Senhor. Orai também por nós. Uma ordem, né? Pedir a Deus que lhe livre curso, que dê livre, gente, não vou dar com nem de ler a palavra aí, que dê livre curso à nossa palavra para que possamos anunciar o mistério de Cristo. Ou seja, peça ao Senhor, né, que tire os entraves, que abra as portas para que a palavra seja anunciada. É por causa desse mistério que estou preso. Lembra que São Paulo estava preso, né? Possa eu fazê-lo conhecido como é o meu dever. Ou seja, São Paulo, mesmo estando preso, ele fala, rezem por mim, para que eu anuncie, né, a palavra de Deus, para que a palavra, mesmo eu preso, eu faça a palavra de Deus conhecida. A paz segue para nós uma ordem, né? Procedei com sabedoria no trato com os de fora, ou seja, aqueles que às vezes não são do seu convívio, né? Sabei aproveitar todas as circunstâncias. Que as vossas conversas sejam sempre amáveis, olha aí. Temperadas com sal e saber responder a cada um devidamente. Ô, gente, eu sempre falo, vou tornar a repetir que a palavra de Deus ela é para nós um manual, né? A palavra ela é um manual para nós. Se nós cumprirmos isso aqui, que a palavra nos manda, tudo aquilo que nós marcamos como ordem, e olha quantas ordens nós marcamos aí na carta de São Paulo aos Colossenses. Só aqui na minha Bíblia, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, né? E vários versículos aí como ordem. Se nós cumprirmos isso, nós temos o manual da santidade,
né? A Bíblia ela é um manual para nós. E aí, no final, São Paulo vai se despedindo, né? Saudando e se despedindo, alguns personagens que a gente já ouviu. Quanto ao que me concerne, o caríssimo irmão Tíquico, ministro fiel e companheiro no Senhor, vos informará de tudo. Eu vou-lo envio para este fim, para que conheçais nossa situação e console os vossos corações. Ele vai juntamente com Onésimo, nosso caríssimo e fiel irmão, contemporâneo vosso. Ambos vos informarão de tudo o que aqui se passa. Saudai-vos Aristarco, meu companheiro de prisão, e Marcos, primo de Barnabé, a respeito do qual já recebestes instruções. Se este for ter convosco, acolhei-o bem. Também Jesus, chamado Justo, vos saúda. São os únicos da circuncisão que trabalham comigo no reino de Deus. Eles se têm tornado minha consolação, ou seja, aqueles que eram judeus convertidos, né? Saudai-vos, Epafra... Aí entra naquele dilema, né, gente? Até agora eu caí na bobeira de não pesquisar ainda. Epafras, não sei ainda como é que fala o nome desse homem, mas ele tá aí, né, de novo. Vosso concidadão servo de Jesus Cristo, ele não cessa de lutar por vós em suas orações, para que numa perfeita e plena convicção permaneçais plenamente submissos à vontade divina. Olha que bonito isso, que ele deseja aí, que São Paulo deseja, né? Fala, né, na verdade, que Jesus não cessa, aliás... Saudai-vos, Epáfras, nosso concidadão, servo de Jesus Cristo, ele não cessa de lutar, o Epáfras, né? Não cessa de lutar por vós em suas orações, para que numa perfeita e plena convicção permaneceis plenamente submissos à vontade divina. Permanecer submisso à vontade divina, olha que bonito isso. Posso assegurar-vos que muito trabalho por vós e pelos que estão em Laodiceia e Hierápolis. Laodiceia nós vamos ver lá no Apocalipse, né? Um pedaço lá daquilo que Deus diz à igreja de Laodiceia, muito bonito no Apocalipse. Saudai os irmãos de Laodiceia, como também de Ninfas e a igreja que está em sua casa. Uma vez lida essa carta entre vós, fazei com que ela o seja também na igreja dos laodicenses. E vós, lede a Laodiceia. Finalmente, dizei a Arquipo, vê se o ministério que recebestes pelo nome do Senhor e desempenham plenamente. Ó, ainda até deu um puxão de orelha no menino aí, né? Minha saudação do próprio punho, Paulo, lembrai-vos das minhas cadeias, a graça esteja convosco, ou seja, lembrai-vos daquilo que estou preso, daquilo que me faz preso, e sofrei comigo isso, né? Então, muito bonito aí a carta de São Paulo aos Colossenses. Gostaram? Não sei se vocês gostaram, depois vocês comentem aquilo que vocês acharam aí da carta de São Paulo aos Colossenses. Eu acho particularmente muito bonita, aquilo que Deus tem falado conosco. Então, que nós possamos rezar, pedir ao Senhor que nos dê a graça de sermos perseverantes. A palavra que fica para mim hoje nesse estudo bíblico é a perseverança. Nós precisamos ser perseverantes, como a palavra nos diz. Ser perseverantes, e ser perseverante passa pela vigilância, passa pela oração de graça acompanhada, pela oração acompanhada de ação de graças, que é o nosso louvor. Então, Senhor, nessa noite nós pedimos a Ti a graça de nós sermos perseverantes na nossa caminhada, de nós sermos perseverantes no serviço do Senhor, que o Senhor nos dê a graça de cumprir plenamente o nosso ministério, aquilo que o Senhor nos confia, aquilo que o Senhor espera de nós. Que o Senhor derrame sobre nós um espírito de sabedoria, como diz a palavra de Deus, para que nós saibamos também tratar aqueles que não são tão do nosso convívio, que não são do nosso elo de amizade, mas que nós o tratemos com sabedoria, a sabedoria que vem de vós, Senhor. Que o Senhor nos dê a graça de aproveitar todas as circunstâncias, não para o mal, mas para a conversão do nosso coração. Tudo isso nós pedimos, Jesus. Pedimos a graça para que nós permaneçamos submissos à vontade divina eternamente, que nós estejamos totalmente submissos à vontade divina. Nós suplicamos e pedimos a graça do Senhor sobre a nossa vida, sobre a nossa história, pela intercessão da Santíssima Virgem Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo, hoje e para todos sempre. Amém. Gente, até amanhã, para nós começarmos aí 1 Tessalonicenses. Que Deus nos abençoe.